Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 15 de dezembro de 2022, o 110º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Estamos em plena travessia, período turbulento, repleto de transformações e aprendizado. Há um adágio que diz, abre aspas, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Fecha aspas. Parece ter sido o que aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, testados na refrega, os homens estavam fortes e criaram um tempo de certa prosperidade e facilidades nas décadas seguintes, nas décadas de 50, 60 e 70 e um pouco mais. Esse tempo fácil gerou homens fracos, cheios de direitos e poucas obrigações, que não conheceram crises sérias, que não imitaram os seus pais. No caso, refiro-me particularmente ao Ocidente. Mas a roda girou e estes homens fracos geraram tempos difíceis, que são os tempos atuais. Esses tempos difíceis ocorreriam de qualquer forma pela força das variáveis exógenas, mas tornaram-se muito mais difíceis pela fraqueza dos homens de superfície do momento atual. Notadamente, os líderes mostraram-se muito vulneráveis e fracos para para que possam resistir aos dominadores globais. Então agora estamos neste momento à espera dos homens fortes que foram treinados e preparados em outros ambientes para atuar nessas horas. Eles ainda não se deram a conhecer ao público de forma ampla, mas estão aí, no meio deles. Sabíamos que esse tempo viria. No jogo, chegou o momento dos jogadores efetuarem um movimento forte com a peça Brasil. Os dominadores globais já tinham posicionado suas peças menores e seu movimento tem sido totalmente previsível. Manipulam o orgulho, a vaidade, a necessidade de autopromoção em detrimento da coletividade e o medo atávico dos homens de superfície, notadamente os seus líderes. Os dominadores globais têm logrado êxito porque aqueles que pensavam ter entendido algo do jogo, pouco sabem. À medida que o jogo avança, sua angústia também os sufoca. Transferir responsabilidades, eximir-se e inventar não evita a conta de chegar. Se alguém aceita uma missão, deve ser capaz de cumpri-la sem precisar de bengalas. Do contrário, não deveria ter aceito a missão. Líderes devem liderar com altivez e comandantes devem comandar com honradez. A quem muito é dado, muito será cobrado. Pelos frutos se conhece a árvore. Combates intensos acima, entre forças poderosas, estão ocorrendo com baixas para ambos os lados. Terão seu momento de chegar abaixo. Tenham calma e tomem as medidas prudenciais que recomendo aqui no canal. Toda travessia gera fricção e muita turbulência. Vamos ao movimento das peças, começando pelo cavalo. A Northrop Grumman Corporation e a Força Aérea dos Estados Unidos apresentaram no início deste mês o bombardeiro furtivo de sexta geração B-21 Raider nas instalações da Northrop em Palmdale, Califórnia. A aeronave está em desenvolvimento desde 2015. Começaram agora a fazer protótipos para testes. Ainda vai levar um bom tempo
para entrar em operação. O relatório anual de poder militar da China, feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi lançado em 29 de novembro, registra que a China comunista está engajada em uma abordagem que envolve toda a nação para expandir suas forças armadas, talvez conquistar Taiwan e derrubar os Estados Unidos. O relatório considera ser o desafio de ritmo dos Estados Unidos. Está escrito neste relatório, abre aspas, a Estratégia de Segurança Nacional 2022 identifica a República Popular da China como o único concorrente com a intenção e cada vez mais a capacidade de remodelar a ordem internacional. A China vê cada vez mais os Estados Unidos como implantando um esforço de todo o governo destinado a conter a ascensão da China, que apresenta obstáculos à sua estratégia nacional. Fecha aspas. Com relação ao desenvolvimento militar do regime chinês, o exército da China alcançou sua meta de modernização até 2020 e agora volta-se para 2027 para integrar totalmente suas mais recentes capacidades militares e doutrinas. O almirante Charles Richard, comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos, notificou o Congresso de que as Forças Armadas da China ultrapassaram os Estados Unidos em pelo menos uma das 3 áreas relacionadas ao emprego de armas nucleares, de acordo com uma carta compartilhada no Twitter pelo senador James Inhofe. A China provavelmente tem mais ogivas nucleares equipadas com seus mísseis de longo alcance do que os Estados Unidos, segundo relatado. Os Estados Unidos mantêm apenas 400 ICBMs, e ICBMs são mísseis balísticos intercontinentais. Os Estados Unidos mantêm então 400 ICBMs Minuteman III, cada um dos quais pode carregar apenas uma ogiva nuclear. A notificação de Richard provavelmente significa que a China equipou seus ICBMs com ogivas nucleares adicionais, superando as 400 ogivas que os Estados Unidos têm em seus ICBMs. Isso é possível porque muitos dos ICBMs da China utilizam vários veículos de reentrada independentemente direcionáveis, chamados MIRV, o que significa que cada míssil chinês é equipado com várias ogivas nucleares, as quais podem atingir alvos diferentes. Em contraste com os mísseis dos Estados Unidos Minuteman, a maioria dos ICBMs da China é capaz de ser equipados de 3 a 5 MIRVs, de acordo com o relatório do Pentágono, e o regime está construindo mais centenas de silos capazes de armazenar seu mais novo míssil, DF-41. Alguns analistas acreditam que cada míssil DF-41 pode ser equipado com até 10 ogivas nucleares, e os Minuteman III dos Estados Unidos carregam apenas uma ogiva nuclear. A China continua mostrando seus avanços militares, possivelmente como uma forma de dissuasão. Durante o 14º Shukai Air Show, de 8 a 13 de novembro, a China exibiu formalmente pela primeira vez seu caça de quinta geração J-20. A exposição de sua linha de voo permitiu a visualização dos números de produção, permitindo então que os especialistas em aeronave, notadamente Andreas Ruprecht, estimasse para o Defense News que a produção do J-20 pode agora estar excedendo a 200 unidades. Este caça tem maior capacidade de manobra, alcance e proteção furtiva do que os caças de quarta geração do Japão, Taiwan e Estados Unidos. A China também mostrou 2 novos mísseis balísticos antinavio
que poderiam, em tese, ameaçar a Marinha dos Estados Unidos estacionada em bases próximas, bem como a China também mostrou uma série de armas não tripuladas. A aproximação entre árabes e chineses avança, como já mostrei aqui e pelos motivos que também já expliquei. A visita de Xi Jinping, o líder da China, à Arábia Saudita no início deste mês, para reunir-se com líderes árabes da região, foi repleta de símbolos, contrastando fortemente com a frieza com que eles receberam Joe Biden. Bandeiras chinesas e sauditas tremulavam nas avenidas da capital Riad, enquanto a foto de Xi Jinping dominava as primeiras páginas dos jornais sauditas, destacando os potenciais benefícios econômicos da visita. É a terceira viagem que Xi Jinping faz após a pandemia, e ter escolhido a Arábia Saudita é significativo. Cabe lembrar que o dólar americano ainda é fortemente atrelado ao petróleo, como eu já mostrei aqui. Um divórcio litigioso entre os Estados Unidos e os árabes não fará bem à saúde da moeda estadunidense. Muitos analistas esperam um avanço da Rússia na Ucrânia agora neste inverno. A Rússia vem degradando a infraestrutura estratégica da Ucrânia usando seus mísseis hipersônicos e drones. A maioria das cidades ucranianas já sofre falta crônica de energia e água, e à medida que um rigoroso inverno se aproxima. Quando o inverno se tornar mais forte, viver sem energia, sem aquecimento e sem água nas cidades ucranianas será muito difícil. Neste momento, estima-se que a Rússia avançará para seus objetivos ainda não conquistados no leste, notadamente Odessa, privando a Ucrânia do seu acesso ao mar. Alguns entendem que os Estados Unidos e a Europa, vivendo sua própria crise neste inverno e com seus estoques de armas no limite mínimo, não terão condições de socorrer a Ucrânia. A Internexco, subsidiária da estatal nuclear russa Rosatom, assinou neste mês um contrato para a venda de urânio às usinas nucleares brasileiras a partir de 2023. Esse acordo pode favorecer, além de questões envolvendo independência energética para fins de uso civil, referente à geração, por exemplo, de energia comum, pode também favorecer a geração de combustível nuclear para o submarino nuclear brasileiro, o que pode ser determinante para preservar a soberania do país na exploração da costa brasileira, notadamente a chamada Amazônia Azul. A Amazônia Azul é uma grande faixa no nosso litoral, reconhecida pela ONU, de exploração econômica privativa do Brasil. Vamos agora ao movimento da Torre. A Alemanha publicamente diz estar preparada para o inverno. Entretanto, discretamente, se prepara para um cenário nada bonito. Nos bastidores, a maior economia da Europa está se preparando para o pior, que inclui multidões enfurecidas e corridas aos bancos, caso os apagões impeçam a população de acessar dinheiro em espécie. Como relata Reuters, citando 4 fontes, as autoridades alemãs intensificaram os preparativos para entregas emergenciais de dinheiro em espécie em caso de apagões para manter a economia funcionando, enquanto o país se prepara para possíveis cortes de energia decorrentes da guerra da Ucrânia. Os planos incluem o Bundesbank acumulando bilhões extras para lidar com o aumento na demanda, bem como possíveis limites de saques. Vou repetir: possível limites de saque. Os alemães, por experiência própria dolorosa anterior,
prefere usar dinheiro em espécie. De acordo com um estudo recente do Bundesbank, cerca de 60% das compras diárias dos alemães são pagas em dinheiro. E os alemães, em média, sacam mais de 6.600 euros anualmente, principalmente em caixas eletrônicos. Um relatório parlamentar de uma década atrás alertou sobre descontentamento e alterações agressivas caso os cidadãos não conseguissem colocar as mãos em dinheiro em função de um blackout. Eles sabem que na hora H, dinheiro virtual não serve para nada. Andreas Paulik, diretor da BDGW, organizou uma reunião na semana passada com funcionários do Banco Central e legisladores para pressionar por soluções em vista de futuros apagões. Ele disse, abre aspas, devemos enfrentar preventivamente o cenário realista de um apagão. Seria totalmente ingênuo não falar sobre isso em um momento como agora, fecha aspas. Como muitos consideram pelo menos um apagão seja muito provável, pelo menos um, o Escritório de Desastres da Alemanha disse que recomenda que as pessoas guardem dinheiro em casa para tais emergências. Mas não é só a circulação de dinheiro que preocupa as autoridades alemãs neste inverno com chance crescente de apagões. Inverno, quando eu digo inverno, estou me referindo ao hemisfério norte. O chefe do Escritório Federal de Proteção Civil e Alívio de Desastres da Alemanha, conhecido como BBK, o escritório, Ralf Tisler, alertou os cidadãos para se prepararem para quedas de energia de curto prazo, principalmente em janeiro e fevereiro, e para estocar rações com antecedência. Tisler disse o seguinte, abre aspas, temos que assumir que haverá apagões neste inverno. Com isso eu quero dizer uma interrupção regional e temporária no fornecimento de energia. A causa não será apenas a escassez de energia, mas também o desligamento temporário e direcionado das redes pelas operadoras, com o objetivo de proteger as redes e não colocar em risco o abastecimento geral. Fecha aspas. E ele continuou sobre o que entende ser necessário que os alemães façam. Abre aspas. Principalmente água, vários engradados e comida enlatada. Isso seria o suficiente para 10 dias. É o que minha agência sugere a todos, recomenda. Nossa mensagem é: prepare-se em primeiro lugar. Esteja preparado para possíveis crises. Não presuma que tudo será prontamente disponível o tempo todo. Acrescentando que os residentes também devem comprar rádios e velas. Então vejam, a Agência de Prevenção de Desastres, Alívio de Desastres da Alemanha, Proteção Civil, sugere manter em casa alimentos, água, velas, rádio, etc. E o Banco Central, Bundesbank, sugere que eles mantenham em casa estoques de dinheiro vivo. Ele diz uma frase muito interessante. Vou repetir o que ele disse. Esteja preparado para possíveis crises. Não presuma que tudo será prontamente disponível o tempo todo. Vejam, é uma autoridade da Alemanha falando sobre o que ele espera que possa vir a acontecer. De fato, esse inverno promete surpresas na Europa como um todo, principalmente para os desavisados e mal informados. Como já mostrei aqui, a Europa começou a ver que as sanções à Rússia foram um péssimo negócio. Uma mídia europeia de nome Político, numa admissão surpreendente, publicou o seguinte, abre aspas, 9 meses depois de invadir a Ucrânia, Vladimir Putin está começando a fraturar o Ocidente, fecha aspas, marcando assim uma reversão total do otimismo anterior da mídia convencional da Europa.
E o político continuou, abre aspas, as principais autoridades europeias estão furiosas com a administração de Joe Biden e agora acusam os americanos de fazer fortuna com a guerra, enquanto os países da União Europeia sofrem. Fecha aspas. Um outro crítico contumaz dessa situação, Viktor Orbán, presidente da Hungria, disse que as sanções da União Europeia à energia russa estão fadadas ao fracasso e que, abre aspas, não apenas nossos filhos, mas também nossos netos sofrerão as consequências. Fecha aspas. Falando ele assim sobre a situação atual e ainda acrescentando que estados potencialmente insolventes também precisarão de apoio. Vou repetir, estados potencialmente insolventes na Europa precisarão de apoio. Um alto funcionário europeu, falando novamente àquela mídia político, também criticou a política da Casa Branca de usar a guerra na Ucrânia para encher os bolsos dos empreiteiros de defesa americanos, ao mesmo tempo em que fez ouvidos moucos aos apelos europeus por um alívio para a situação sem vitória. Ele disse o seguinte, esse alto funcionário, abre aspas, o fato é que, se você olhar com seriedade, o país que está lucrando mais com esta guerra são os Estados Unidos, porque estão vendendo mais gás e a preços mais altos e porque estão vendendo mais armas. A América precisa perceber que a opinião pública está mudando em muitos países da União Europeia. Fecha aspas. Eu já comentei isso aqui e é incrível que os europeus demoraram tanto a ver isso e caíram nessa armadilha de uma forma tão fácil. Uma amostra dos crescentes conflitos de interesses entre europeus e americanos é a profunda resistência que a Holanda tem demonstrado em parar seu comércio de máquinas para litografia com a China. A empresa holandesa Advanced Semiconductors Material Lithography, ASML, é indiscutivelmente a empresa de semicondutores mais importante que existe. Por que ela é a mais importante que existe? Porque é a única empresa especializada na construção de máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV. A importância dessas máquinas não pode ser enfatizada o suficiente, porque sem elas não se faz microchips com uma redução significativa, com pequeno nanopolegadas. Máquinas dessa natureza, feitas por uma única empresa, tornam essa empresa altamente estratégica. Eles usam um tipo revolucionário de equipamento de litografia necessário para fabricar chips de processadores avançados. Os holandeses já avisaram que não vão parar seu lucrativo comércio com a China dessas máquinas estratégicas. A China agora produz 25%, um quarto, de todos os semicondutores em circulação no planeta. O projeto dos dominadores globais de lançar a moeda digital o mais rápido possível avança firmemente. O Federal Reserve e um grupo de bancos estão se preparando discretamente para realizar os testes necessários. De acordo com o comunicado, o Federal Reserve de Nova York, os gigantes bancários globais estão iniciando um piloto do dólar digital. Citigroup, HSBC, Mastercard, Bank of New York Mellon, PNC Financial Services, Toronto Dominion Bank e Wells Fargo estão entre as empresas financeiras que participam do experimento, ao lado, naturalmente, do Federal Reserve de Nova York. Tony McCallum, diretor-gerente de pagamentos emergentes e desenvolvimento de negócios da divisão de soluções de tesouraria e comércio do Citigroup, disse em um comunicado, abre aspas, projetos como este
que se concentram na digitalização do dinheiro do Banco Central e dos depositários, dos depósitos bancários individuais. Então, não só a digitalização do dinheiro do Banco Central, e também dos depósitos bancários individuais, podem ser expandidos para ter uma visão mais ampla da oportunidade. Fecha aspas. Serão 12 semanas de teste que já começaram em novembro. Foi só haver uma queda no mercado de criptomoeda e eles, os dominadores globais, já se animaram em avançar com a moeda digital CBDC. Testes estão sendo feitos para forçar a adoção da moeda digital quando ela estiver pronta em vários lugares. Na Nigéria, começaram um piloto para forçar a população a usar a moeda digital do país, que a imensa maioria deles vem se recusando a usar. Agora, o governo da Nigéria está procurando aumentar os pagamentos digitais, limitando os saques em caixas eletrônicos a apenas 20 mil nairas, que é a moeda deles, ou cerca de $45 por dia, conforme informou a Bloomberg. Ou seja, a estratégia agora para forçar uma população a usar moedas digitais é limitar o acesso ao dinheiro em espécie, limitando os saques nos bancos eletrônicos. Essa é a ação mais recente de uma série de ordens do Banco Central da Nigéria destinadas a limitar o uso de dinheiro e expandir as moedas digitais. Na economia amplamente informal da Nigéria, o dinheiro fora dos bancos representa 85% da moeda fora dos bancos, E quase 40 milhões de adultos na Nigéria não têm conta em banco. Esse é o teste para ver se funciona e obriga as pessoas a usarem a moeda digital de controle. Vamos agora à movimentação do bispo. A polícia da Bélgica prendeu a parlamentar grega Eva Kaili, que é uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, por corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência que envolveria o Catar, segundo relatos da mídia europeia. Eles acharam, a polícia, 600 mil euros em espécie. Outras 4 pessoas suspeitas também foram presas, pelo menos uma delas seria próxima de Kylie. A corrupção, obviamente, nunca teve fronteiras. O senador John Barrasso, dos Estados Unidos, fez uma denúncia mostrando que o dinheiro do contribuinte americano está sendo usado para financiar uma empresa com laços com o Partido Comunista Chinês. Aliás, ao longo de todos os vídeos do canal, eu mostrei várias vezes a cooperação estreita entre empresas americanas e universidades europeias com a China. E isso, então, naturalmente, não é nenhuma novidade. Mas o senador Barrasso escreveu o seguinte, abre aspas, além do uso indevido da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos e questões de segurança que trouxeram condenação generalizada ao Departamento de Energia, o DOI, que é o Departamento de Energia, concedeu 200 milhões de dólares à Microvast, uma empresa de baterias de lítio que opera principalmente na República Popular da China. Fecha aspas. Barrasso, que atua no Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado, disse que os laços da Microvast com o PCC, Partido Comunista Chinês, não são segredo. Ele destacou um prospecto da própria empresa que diz que ela está sujeita à extensa regulamentação do governo da China, incluindo as leis de segurança de dados e segurança cibernética do Partido Comunista Chinês, que determinam que qualquer empresa que opere na China deve permitir o acesso do regime a seus dados proprietários. O ex-líder do Partido Comunista Chinês, Jiang Zemin, morreu aos 96 anos, de acordo com a mídia estatal da China. Jiang Zemin, que foi o principal líder do regime comunista chinês de 1993 a 2003,
teve um papel destacado no endurecimento do regime em vários momentos de uso de violência. Um dos maiores escândalos atuais vem sendo praticamente ignorado pela grande mídia. Eu estou falando do lançamento dos arquivos do Twitter feitos por Elon Musk. Elon Musk já havia revelado ao público que o Twitter, segundo ele, havia influenciado nas eleições presidenciais americanas de 2020. Ele escreveu, Elon Musk, abre aspas, a realidade é óbvia, como os usuários de longa data sabem, é que o Twitter falhou em confiança e segurança por muito tempo e interferiu nas eleições, fecha aspas. Depois, ele passou a lançar várias informações de como o Twitter, antes da sua administração, colaborou com a equipe de Biden para encobrir a história do laptop do filho de Biden, Hunter Biden. Para exemplificar a censura do Twitter, naquela época, vale citar que o New York Post teve sua conta no Twitter bloqueada em outubro de 2020, exatamente por reportar sobre o agora confirmado como real laptop do inferno, que é a maneira como se referem ao laptop de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos. E esse laptop contém evidências não processadas de tráfico de influência estrangeira por meio do então vice-presidente da época, Joe Biden, incluindo uma reunião entre Joe e um executivo da gigante de gás ucraniana, Burisma, em 2015. Além da conta do New York Post, que foi bloqueada, também foram bloqueados qualquer reencaminhamentos ou menção ao caso do laptop de Hunter Biden à época. Nos anos seguintes, a autenticidade do laptop foi confirmada pelo Washington Post e pelo New York Times, enquanto a CBS News autenticou o laptop como verdadeiro no final de novembro. Musk já havia publicado sua opinião em abril sobre este caso, quando ele disse, abre aspas, suspender a conta do Twitter de uma grande organização por publicar uma história verdadeira foi, obviamente, incrivelmente inapropriado. Fecha aspas. Elon Musk tem liberado os arquivos do Twitter em pedaços, mas a mídia tradicional, sempre seletiva, finge ignorar esse escândalo. Eu já mostrei aqui vários escândalos de vazamento de informações na internet. Agora surge um outro bem interessante. A Meta, que é a controladora do Facebook, demitiu ou advertiu mais de 2 dúzias de funcionários e contratados no ano passado, acusados de sequestrar indevidamente contas de usuários e, em alguns casos, em troca de suborno, de acordo com o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto e documentos que eles verificaram. O sistema Ops, que significa Operações Online, era a ferramenta utilizada nessas fraudes. No mês passado, a corretora de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried faliu, levando o mercado de criptomoedas a uma crise profunda. Foram detectadas transações não autorizadas. Estima-se que tenha havido cerca de 2 bilhões de dólares de prejuízo aos clientes, tendo ocorrido também clientes sacando, antes de zerar as contas, cerca de 6 bilhões nos últimos dias, em meio a um acordo de resgate que fracassou. A FTX foi avaliada inicialmente, no primeiro trimestre, em 32 bilhões de dólares e hoje provavelmente vale 0, já que o especialista em reestruturação John J. Ray III, que administrou a liquidação da Enron, foi contratado para supervisionar a falência. Foram, então,
2 bilhões em fundos de clientes que desapareceram da FTX. Vou repetir, 2 bilhões de dólares. CoinDesk disse o seguinte, abre aspas, muitos detentores de carteiras FTX também estão relatando que estão vendo seus saldos zero em suas carteiras FTX.com e FTX US. Fecha aspas. Sam Bankman-Fried é conhecido por ter usado a FTX para dar suporte financeiro à Ucrânia e por ter sido o segundo maior doador de dinheiro para o Partido Democrata de Joe Biden no biênio 2021-22, doando cerca de 40 milhões de dólares. Ele foi detido nas Bahamas no dia 13 de dezembro de 22. As demissões nas Big Techs continuam. Agora foi a vez da Amazon. De acordo com o relatório do New York Times de novembro, a Amazon pretendia demitir 10 mil colaboradores. Entretanto, este mês, a estimativa aumentou para 20 mil, pois os gerentes da empresa foram informados de que deveriam tentar identificar problemas de desempenho no trabalho entre os funcionários como parte de um esforço para demitir cerca de 20 mil pessoas, segundo fontes atualizadas. Muitos atribuem esta crise das Big Techs em função de um crescimento exagerado durante a pandemia, que precisa agora ser ajustado por conta do aumento das taxas de juros, a guerra na Ucrânia, altos custos de combustível, problemas na cadeia de suprimentos e um declínio nas vendas de PCs pessoais. Não foi à toa que, como eu já disse em vídeos anteriores, os donos dessas empresas venderam boa parte de suas ações nessas mesmas empresas. Outra grande empresa em dificuldades, que já foi um verdadeiro ícone dos Estados Unidos, é a Disney. A empresa está indo de gigante da mídia a um fracasso épico, sofrendo mais de 1,4 bilhão em perdas de streaming, 1,4 bilhão de dólares em perdas de streaming e uma queda de cerca de 39%, vou repetir, queda de 39% no valor das ações no ano. E parece que esses declínios financeiros estão inevitavelmente levando a demissões de funcionários da Disney. O CEO, Bob Chapek, escreveu em um memorando que acabou vazando o seguinte, abre aspas, à medida que trabalhamos nesse processo de avaliação, examinaremos todas as vias de operações e mão de obra para encontrar economia e prevemos alguma redução de pessoal como parte dessa revisão. Tenho plena consciência de que este será um processo difícil para muitos de vocês e suas equipes. Teremos que tomar decisões difíceis e desconfortáveis. Fecha aspas. Na verdade, muitos especialistas e observadores apontam que os problemas da Disney começaram quando Chapek, o CEO, aderiu de forma incondicional à agenda progressista, sexualizando o comportamento de personagens infantis, o que fez o público se afastar de seus produtos. James Richards, 6 vezes autor de best-sellers financeiros, diz que um grande crash é uma certeza em algum momento de 2023. Ele pergunta o seguinte, abre aspas, por que Warren Buffett tem 130 bilhões de dólares em caixa? Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos. Por que ele não está comprando ações? Novamente, por que ele tem 130 bilhões de dólares em dinheiro? Ele pergunta. E ele responde, é porque Buffett vê o que eu vejo. Sim, esta coisa vai falhar completamente. É realmente uma boa ideia ter dinheiro, porque você pode fazer compras nos destroços e pegar algumas pechinchas. Fecha aspas. Já disse
Eu já avisei aqui no canal que é sempre bom ver o que as pessoas com dinheiro e bem informadas estão fazendo. Warren Buffett não se tornou bilionário sendo um tolo. Na Holanda, o governo resolveu adquirir 3.000 fazendas por bem ou por mal. O governo da Holanda é um dos mais aguerridos representantes dos dominadores globais. Os agricultores holandeses que protestam há meses contra esse plano verde radical do governo que quer reduzir emissões de nitrogênio de 50% a 95%. Esses fazendeiros podem em breve enfrentar compras forçadas de suas terras. Lá na Holanda, a ministra do nitrogênio da Holanda, isso mesmo que você ouviu, ministra do nitrogênio, Christiane van der Wal, disse no parlamento o seguinte, abre aspas, para os empresários agrícolas haverá um esquema de interrupção que será o mais atraente possível, fecha aspas. Van der Wal disse que os agricultores receberão 100% do valor de suas terras, mas se os esforços voluntários falharem, os agricultores enfrentarão aquisições forçadas. Isso, naturalmente, é uma verdadeira expropriação da propriedade privada. Na Holanda, o país onde a agenda segue fortemente. Grandes protestos irromperam na China contra o bloqueio do Covid, que tem afetado drasticamente a economia chinesa. Eles começaram em função da morte de pelo menos 10 pessoas, alguns dizem que são 40, na capital de Xinjiang, Urumqi, após os protestos mobilizarem muitas pessoas que agiram de forma violenta. As autoridades de Urumqi flexibilizaram as restrições. Protestos também ocorreram em larga escala e foram vistos em Pequim, Changzhou, Xangai, Zhengzhou e outras cidades contra as medidas de controle do zero Covid. Um dos economistas que foram consultados pelo Epoch Times, Shen Shujuang, disse que não é mais possível justificar essas medidas rígidas de prevenção de epidemias, pois muitas pessoas estão com raiva e as restrições atingiram um nível insuportável na China. Depois de quase 3 anos vivendo sob essa política de Covid-0, mais e mais pessoas estão se juntando aos protestos. Xi Jinping fez desses bloqueios Covid-0 uma bandeira sua, o que fará dos protestos questionamentos à sua liderança. Muitos dos que protestavam gritavam slogans contra ele, Xi Jinping, e contra o Partido Comunista Chinês. Os estragos causados por estes bloqueios na economia e na vida das pessoas ameaçam causar uma séria revolta popular, como raramente se viu na China recente. As autoridades de saúde, percebendo essa possibilidade de se agravarem os protestos, emitiram no dia 7 de dezembro novas diretrizes nacionais para flexibilizar as medidas estritas do Covid-19. O relaxamento dessas medidas, como permitir que pessoas infectadas com sintomas leves ou inexistentes fiquem em quarentena em casa e descartar os testes para aqueles que viajam dentro do país, marcou mudanças muito significativas desde que Pequim implementou pela primeira vez a política draconiana de Covid-0 há 3 anos atrás. Os escândalos de espionagem nos Estados Unidos, onde segredos militares americanos são roubados periodicamente, parece não acabar nunca. Como eu já disse no outro vídeo, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos ou está sendo muito ineficaz ou está fechando os olhos. Mais um escândalo aconteceu. 3 pessoas e uma empresa foram acusadas em um tribunal federal dos Estados Unidos por alegações de que participaram de um esquema para vender segredos militares dos Estados Unidos à China e trazer secretamente produtos chineses para a cadeia de suprimentos de defesa dos Estados Unidos, podendo então naturalmente causar assim uma sabotagem.
A empresa que foi acusada chama-se Quadrante, e essa empresa importou ímãs de terras raras que foram fundidos e magnetizados por uma empresa na China e que depois vendeu esses itens para duas empresas americanas que os incluíram em componentes vendidos ao Pentágono para o uso nos caças F-16 e F-18, bem como em outros meios de defesa. Enfim, armas estratégicas americanas usando componentes manufaturados na China, algo que, obviamente, não é muito prudente. Se o FBI, bem como vários outros órgãos de segurança, quiser saber onde você estava numa data qualquer, basta requisitar ao Google, segundo foi divulgado. Um arquivamento recente, no caso de um réu de 6 de janeiro, lá do Capitólio, revelou que o Google forneceu ao FBI dados de localização de 5.723 dispositivos celulares que estavam perto do Capitólio dos Estados Unidos naquele dia. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai investigar Joe Biden e sua família, segundo anunciaram os deputados James Comer e Jim Jordan. O Comitê de Supervisão da Câmara investigará o presidente Joe Biden e seu suposto envolvimento nos negócios estrangeiros de seu filho Hunter Biden. O deputado Comer disse o seguinte, abre aspas, esta é uma investigação de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e porque ele mentiu para o povo americano sobre seu conhecimento e participação nos esquemas de negócios internacionais de sua família. Os negócios da família Biden envolvem uma ampla gama de crimes, desde o tráfico humano até possíveis violações da Constituição dos Estados Unidos. Fecha aspas. Esses crimes, de acordo com Comer, incluem conspiração para fraudar os Estados Unidos, fraude eletrônica, violação da lei de registro de agentes estrangeiros, violações da ação de práticas de corrupção no exterior, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e violações da lei de proteção às vítimas do tráfico. Citando relatos da mídia, ainda Comer, ele disse que mais de 150 transações bancárias dos negócios dos Biden foram sinalizadas por bancos americanos por meio de registro nos relatórios de atividades suspeitas, conhecidos como SAR. Esses relatórios eu já citei aqui, porque também foram usados em escândalos com bancos que pagaram multas bilionárias lá atrás. Eu citei isso em vídeos, muitos vídeos atrás. Comey continuou, abre aspas, este comitê avaliará o status do relacionamento de Joe Biden com os parceiros estratégicos de sua família e se ele é um presidente comprometido ou influenciado por dólares e influência estrangeiros. Fecha aspas. Realmente os Estados Unidos têm vivido momentos estranhos. Coisas estranhas realmente têm acontecido lá. As autoridades federais estão investigando uma série de recentes atos de sabotagem relatados em empresas de serviços públicos, disse uma fonte sênior de aplicação da lei da ABC News. Está havendo uma sabotagem significativa nas costas leste e oeste e, portanto, não pode ser apenas um indivíduo o responsável. Ele não pode fazer atentados quase que simultâneos nas duas costas americanas ao mesmo tempo. Então precisa necessariamente se admitir que seja um grupo. Durante os primeiros 8 meses deste ano, houve um total de 106 ataques à rede elétrica dos Estados Unidos, o que representa o maior número já registrado em um único ano. Algo muito estranho parece estar acontecendo, e um memorando da polícia que se tornou público faz entender que esses ataques estão definitivamente sendo planejados com antecedência. O memorando revelou que as subestações do Pacífico Noroeste descreveram ataques usando
abre aspas, ferramentas manuais, incêndio criminoso, armas de fogo e correntes de metal, possivelmente em resposta a uma chamada online para ataques à infraestrutura crítica. Em ataques recentes, os criminosos contornaram as cercas de segurança, cortando os elos da cerca, acendendo fogueiras próximas, atirando em equipamentos à distância ou jogando objetos por cima da cerca e no equipamento. Fecha aspas. Isso precisa ser esclarecido porque o inverno também está se aproximando nos Estados Unidos. Como vocês devem saber, lá nos Estados Unidos, em algumas áreas, roubar mercadorias até $950 não é crime. Isso tem provocado filmagens chocantes na internet, onde lojas são saqueadas sem que a polícia possa fazer nada, notadamente na Califórnia. É o chamado ORC, que significa crime de varejo organizado, e está levando os varejistas a fechar lojas permanentemente em todo o país. A cada ano, o crime organizado no varejo fica ainda pior. De acordo com a Fox Business, o número de incidentes ORC em 2021 foi de 26,5 maior do que em 2020. É claro que as coisas estão ainda piores em 2022, e isso é particularmente verdadeiro em estados onde as leis de furto em loja são muito brandas ou nulas. Por exemplo, em Portland, algumas lojas são frequentemente vitimizadas mais de uma vez por dia. Alguns dos itens mais procurados para roubo são perfumes e bolsas caras. Agora vocês imaginem o que vai acontecer se a crise piorar em 2023. Há algo mais profundo nisso tudo, que é a desmontagem dos valores americanos, dos valores que mantêm em pé uma sociedade civilizada. Sem reação adequada, esses valores, serão totalmente destruídos. Eu já reportei aqui que há ataques ao valor americano do empreendedorismo, do valor americano do trabalho e agora da própria propriedade privada. Enquanto isso, a Rússia parece estar na mão contrária. A Duma, que é o parlamento russo, a Câmara Baixa, votou pela proibição total da propaganda LGBTQ, pedofilia e mudança de sexo no país após a leitura final de um projeto de lei no final de novembro. Então lá foi votado pela proibição total de propaganda LGBTQ, também pedofilia e mudança de sexo. A legislação sobre o que eles chamaram de proteção dos valores tradicionais, existe lá na Rússia uma legislação sobre proteção dos valores tradicionais. Ela foi apoiada, essa legislação, por todos os 397 deputados da Câmara Baixa, da Duma, do parlamento do país, passando sem qualquer oposição ou abstenções. O presidente da Duma, Sviatoslav Volodin, agradeceu a seus colegas parlamentares por apoiarem unanimemente a legislação de proteção dos valores tradicionais russos, insistindo ainda que, abre aspas, esta decisão protegerá nossos filhos, o futuro do país das trevas espalhadas pelos Estados Unidos e pelos Estados europeus, fecha aspas. Volodin rejeitou um apelo do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que anteriormente exortou os legisladores russos a, abre aspas, retirar o projeto de lei e respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos, fecha aspas. Volodin simplesmente rejeitou o pedido do secretário de Estado dos Estados Unidos. Lá atrás, já em 2020, o presidente Vladimir Putin já havia apresentado uma série de emendas de propostas à Constituição russa que incluíam uma menção a Deus e descrevem o casamento como uma união heterossexual. Em julho de 2016, o novo CEO do Twitter, Elon Musk, lançou a Neuralink. Em 2016,
ele lançou uma empresa chamada Neuralink, uma empresa de neurotecnologia especializada na fabricação de interfaces cérebro-máquina implantáveis. Analistas disseram que a tecnologia totalmente hackeável pode apresentar uma ameaça existencial para a sociedade. Dar à inteligência artificial as chaves do cérebro humano parece realmente ser algo muito preocupante. Em um evento transmitido ao vivo no início do mês, na sede da empresa em Fremont, Califórnia, Elon Musk anunciou que o chip cerebral do tamanho de uma moeda da Neuralink poderia ser implantado em cabeças humanas para testes clínicos nos próximos 6 meses. Elon Musk disse, abre aspas, queremos ser extremamente cuidadosos e ter certeza de que funcionará bem antes de colocar um dispositivo em um ser humano, mas acho que submetemos a maior parte da nossa papelada ao FDA e provavelmente em cerca de 6 meses poderemos fazer upload da Neuralink em um humano. Fecha aspas. A interface cérebro-computador, chamada BCI da Neuralink, é um pequeno chip implantado na cabeça de um humano. Mas na busca pelo controle do cérebro humano, Musk não está sozinho. O governo dos Estados Unidos, através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecido como DARPA, que é ligada ao Pentágono, já está explorando maneiras de usar chips implantados para explorar a mente humana de maneiras que mal podemos supor. Sua principal responsabilidade, da DARPA, envolve a criação de novas tecnologias para os militares dos Estados Unidos. O DARPA tem 2 programas avançados nesta área, o STRING-TEM e o NEAT, que é um acrônimo para Neural Evidence Aggregation Tool. De acordo com o site do DARPA, esse programa que eu citei agora, NEAT, é um programa que visa superar as limitações atuais, desenvolvendo uma nova ferramenta de ciência cognitiva que identifica pessoas em risco de suicídio usando sinais cerebrais pré-conscientes em vez de fazer perguntas e aguardar respostas conscientemente filtradas. Vejam bem, como é que eles conseguem identificar pessoas em risco de suicídio sem fazer perguntas, usando sinais, como eles dizem, sinais cerebrais pré-conscientes? Ora, obviamente, em outras palavras, essa ferramenta permitirá, em tese, que façam leitura da mente das pessoas. Yuval Noah Harari, um dos mentores de Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, disse que os seres humanos são hackeáveis e que essa tecnologia já estava disponível. Talvez ele estivesse se referindo a esses avanços do DARPA e do Elon Musk. Mas parece então que Musk está numa empreitada com uma finalidade pouco clara, em companhias estranhas e que pode, em última análise, se voltar contra a humanidade. Muito bem, meus amigos. As determinantes finais no jogo são as variáveis exógenas. Uma mídia inglesa publicou que a Terra foi atingida por uma intensa e incomum explosão de luz que pode mudar nossa compreensão do universo, o que foi dito pelos cientistas na publicação. No final do ano passado, os cientistas detectaram uma explosão de energia de 50 segundos vindo em direção à Terra, conhecida como explosão de raios gama, ou GRB, que são as explosões mais poderosas do universo. Essa informação dada por essa revista e esses cientistas é muito interessante, mas ela nos afeta? Para responder essa pergunta, precisamos observar o que está acontecendo no Sistema Solar e no nosso próprio planeta. Alguns sinais chamam a atenção pela sua ocorrência em sequência dentro de um curto espaço de tempo. Claro, se curto espaço de tempo
se você considerar o tempo cósmico, né? O tempo galáctico, não o tempo humano. Quando falamos de eventos galácticos ou de corpos celestes, temos que trabalhar com o tempo e a dinâmica desses corpos celestes, e não com o pensamento no tempo humano de superfície. Se você considerar, então, uma sequência de eventos que está ocorrendo dentro de um curtíssimo espaço de tempo, considerado o tempo galáctico celeste, algo está nos chamando a atenção. Parece que algo está afetando o sistema solar. Do final do mês passado para cá, o maior vulcão ativo do mundo, Mauna Loa, entrou em erupção no Havaí e outros 9 grandes vulcões entraram em erupção ao redor do planeta. Isso são vulcões que são detectáveis, porque existem muitos abaixo de calota polar ou no fundo do mar, cuja detecção é mais difícil. Além disso, o campo eletromagnético do planeta continua a enfraquecer e os polos magnéticos continuam a caminhar para longe de sua área original, com auroras boreais cada vez mais intensas. Vemos também alterações em corpos celestes do sistema solar. Por exemplo, a atmosfera de Plutão entrou em colapso recentemente. As tempestades de Netuno inverteram seu giro e o planeta está esfriando. As regiões polares de Urano estão em chamas, e isso é visível. Júpiter teve recentemente um impulso de temperatura de 700 graus vindas do seu polo norte. A sua grande mancha vermelha está desaparecendo. Marte está exibindo atividade sísmica atípica. Ocorrem mudanças em larga escala na cobertura de gelo de Europa, que é a Lua de Júpiter. Grandes mudanças também estão ocorrendo na calota polar de Marte. Saturno está perdendo seus anéis e um estranho escurecimento está ocorrendo na atmosfera de Vênus. Há também uma alteração anormal na temperatura e pressão da atmosfera de Netuno. E, por fim, um brilho da atmosfera de Júpiter que não havia sido observado em anos anteriores. Todos esses sinais, em curtíssimo espaço de tempo, se considerado tempo cósmico, galáctico ou solar, sugerem uma causa em comum. Suas consequências já ocorrem e, naturalmente, devem se acentuar. Eu tenho falado para quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir, para quem quer entender. O jogo está sendo jogado, quer você goste ou não. Não haverá surpresas para quem entender o jogo. O tempo avança, o tempo urge. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço a todos vocês.